Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus Eucarístico, doce amor e consolo, quem poderia te amar tanto a ponto de morrer de amor por ti? Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja Ele para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja Ele para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja Ele para sempre bendito, louvado e adorado. Querido Jesus, prisioneiro de amor, abandonado em tantos sacrários e esquecido, o bom Jesus, que continua a ansiar por nossa visita e pede um gesto de amor da humanidade. Senhor do tabernáculo, aumenta minha fé. Senhor da misericórdia, faz-me misericordioso. Senhor da verdade, guia meus passos no caminho do bem. Senhor do tabernáculo, concede-me que eu possa te amar sempre mais e mais. Este milagre nos recorda a fidelidade de Deus para com aqueles que têm um coração disposto a segui-lo, como ele mostrou em Números. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra em que esteve, e a sua descendência a possuirá. Números 14, 24. Aqui, Deus destaca a fé inabalável e o coração disposto de Calebe, que apesar das dificuldades e das dúvidas dos outros, confiou na promessa de Deus e seguiu em frente. Essa lição de fé e obediência é também o que Jesus nos convida a praticar em nossas vidas. Neste milagre, Jesus enfrentou uma multidão faminta, mas também uma multidão sedenta de fé e esperança. Seus discípulos, preocupados com a escassez, disseram-lhe: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes", como se a situação fosse insuperável. Mas Jesus, confiando na provisão divina, não cedeu ao pessimismo. Em vez de ver a escassez, ele viu a oportunidade de revelar a abundância de Deus. Ele tomou os poucos pães e peixes, abençoou-os e começou a distribuí-los, demonstrando que quando se tem fé nas promessas de Deus, o que parece insuficiente torna-se mais do que suficiente. Assim como Calebe, que decidiu confiar em Deus em meio à incredulidade do povo, Jesus nos convida a confiar em seu poder para tornar o impossível possível. O milagre não foi apenas um ato de provisão, mas também um chamado a ter fé nas promessas de Deus, mesmo quando a situação parece difícil ou quando nos sentimos incapazes. Este milagre é um convite a viver com um espírito de fé e coragem, como Calebe. Ele nos lembra que a verdadeira fé não depende da aparência externa das circunstâncias, mas da confiança de que Deus pode multiplicar o pouco que temos. Quando entregamos a Deus o que temos, mesmo que pareça insignificante, Ele o toma e o transforma, multiplicando o que oferecemos para a bênção dos outros. Assim como Calebe foi recompensado por sua fé e coragem ao ver as promessas de Deus cumpridas, nós também somos chamados a ter uma fé ativa, que não para nas dificuldades, mas continua a confiar e a agir em obediência à vontade de Deus. Este milagre é uma lembrança de que Deus honra a fé genuína, aquela que não se limita a ver o que é visível, mas que confia plenamente no que Deus pode fazer através de nós. Este ato de multiplicação dos pães e dos peixes também nos ensina a sermos generosos, a oferecer o pouco que temos com a certeza de que Deus o multiplicará para a sua glória. Não importa quão pequeno seja nosso esforço
ou quão limitados nos sintamos, quando confiamos em seu poder, ele faz maravilhas. Assim como Caleb herdou a promessa por sua fé, nós também somos chamados a viver na certeza de que Deus cumprirá suas promessas, multiplicando nossos recursos e abençoando aqueles ao nosso redor. Este milagre nos convida a viver com um coração cheio de fé, disposto a seguir as instruções de Deus sem hesitação, sabendo que Ele é fiel e que, assim como com Caleb, Ele nos conduzirá à terra prometida, multiplicando nossa obediência e fé para a sua glória. Senhor Jesus, eu te ofereço o pouco que tenho, meu tempo, meus talentos e meu esforço, sabendo que em tuas mãos tudo se multiplica. Ajuda-me a confiar em tua providência, a não temer quando meus recursos parecerem escassos e a sempre lembrar que és tu quem provê generosamente. Ensina-me a ser como aquela criança que entregou o que tinha com fé e a compartilhar com os outros, confiando que em teu amor nunca nos faltará nada. Amém. Este milagre nos recorda a importância de aderir aos ensinamentos de Deus e não nos desviarmos de sua palavra, como somos instruídos em Deuteronômio. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4:2. Este ensinamento fala da fidelidade e da obediência à palavra de Deus, um princípio fundamental que nos guia em todas as áreas de nossas vidas. O cumprimento dos mandamentos de Deus é o que nos leva a experimentar sua abundância e bênção, como vemos neste milagre. Jesus, cercado por uma multidão que o seguia ansiosamente para ouvi-lo, percebeu uma necessidade urgente, a fome do povo. Seus discípulos, preocupados com a falta de recursos, disseram-lhe: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes", mostrando que o que tinham parecia insuficiente para alimentar a todos. No entanto, Jesus, fiel à vontade de Deus e confiando em seu poder, não permitiu que a escassez limitasse a bênção que ele queria dar à multidão. Ele tomou aqueles humildes pães e peixes, abençoou-os e começou a distribuí-los. E o que parecia uma porção mínima foi multiplicado de forma sobrenatural, chegando para alimentar mais de 5.000 pessoas, com sobras de 12 cestos cheios. Este milagre nos mostra que quando aderimos ao que Deus nos ensinou e confiamos em sua provisão, o que parece insuficiente se torna mais do que suficiente. Assim como em Deuteronômio, somos lembrados de não acrescentar nem tirar nada da palavra de Deus, Jesus nos ensina que, ao seguirmos sua direção e agirmos com fé, o poder divino se manifesta abundantemente. A multiplicação dos pães e dos peixes é uma lição sobre a obediência à palavra de Deus e a fé em sua capacidade de fazer o impossível. Muitas vezes, nos encontramos preocupados com nossas limitações, seja em recursos materiais ou em nossas próprias forças. Mas este milagre nos lembra que o que temos, por menor que seja, nas mãos de Deus é multiplicado. Não importa quão pequena seja nossa oferta ou esforço, o importante é nossa disposição de obedecer e confiar que Deus tomará o que temos e o transformará. Este milagre também reflete o chamado para não nos desviarmos das instruções divinas. Quando seguimos os mandamentos de Deus, não apenas recebemos sua direção, mas também nos colocamos em posição de receber sua bênção.
A obediência à sua palavra nos permite experimentar seu poder de forma prática, como ficou evidente neste milagre. Jesus não ensinou apenas com palavras, mas também com atos que mostraram como a fidelidade a Deus traz frutos abundantes. Assim como o povo de Israel foi chamado a guardar os mandamentos sem acrescentar ou tirar nada, nós também somos chamados a viver com integridade, seguindo os princípios de Deus e confiando que Ele suprirá nossas necessidades. Este milagre nos convida a viver de acordo com Sua palavra, sabendo que, embora nossas forças sejam limitadas, seu poder é ilimitado e Ele é fiel para multiplicar tudo o que oferecemos com um coração disposto. Assim como Jesus tomou o que parecia pouco e multiplicou, quando seguimos seus mandamentos com obediência, nos colocamos em posição de receber sua graça e provisão, permitindo que Deus trabalhe em nós e através de nós. Este ato nos recorda que, quando confiamos e agimos de acordo com sua vontade, a abundância de Deus se derrama sobre nossas vidas e sobre aqueles a quem servimos. Concedei-me a fé para depender sempre de vosso cuidado amoroso. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus Eucarístico. Louvemos e demos graças, em todo instante e momento, ao Santíssimo e Divino Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus, no Santíssimo Sacramento. Este milagre nos recorda o princípio da obediência à palavra de Deus, como somos ensinados em Deuteronômio. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deuteronômio 5:33. A obediência aos mandamentos de Deus não apenas nos guia em direção à sua vontade, mas também nos traz bênçãos, paz e prosperidade. Este princípio é fundamental para entendermos como agir de acordo com a vontade de Deus traz abundância e transformação para nossas vidas. Neste milagre, Jesus estava cercado por uma multidão de pessoas que o seguiam com fome e sede de fé. Ao cair da tarde, os discípulos perceberam que as pessoas precisavam ser alimentadas, mas não havia recursos suficientes para todos. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, disseram eles, conscientes da escassez que enfrentavam. Mas Jesus, com plena confiança na providência divina, tomou aqueles humildes alimentos, abençoou-os e os partiu, demonstrando que quando seguimos o caminho que Deus marca para nós, Ele multiplica o que temos e faz maravilhas. De forma milagrosa, os poucos pães e peixes foram suficientes para alimentar mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Este ato de provisão nos ensina que quando vivemos em obediência à palavra de Deus, não apenas cumprimos sua vontade, mas também experimentamos sua generosidade e poder. Assim como em Deuteronômio somos instruídos a seguir os caminhos de Deus para que bem nos suceda, este milagre nos mostra que a obediência à sua vontade abre as portas para que sua bênção flua abundantemente em nossas vidas. Este milagre é também uma lembrança de que a obediência não depende das circunstâncias externas. Muitas vezes, nos sentimos limitados pelos recursos ou pela falta de meios. Mas Deus nos mostra que não são nossas circunstâncias que determinam nossa bênção, mas sim nossa disposição de seguir sua vontade.
Quando entregamos a Deus o que temos, por menor que seja, Ele o toma, o multiplica e o transforma em algo muito maior do que imaginamos. Assim como o povo de Israel foi chamado a seguir os mandamentos de Deus para receber sua bênção, nós também somos chamados a viver de acordo com sua vontade, confiando que Ele proverá e nos guiará em cada passo. A obediência à sua palavra não é apenas um ato de submissão, mas uma oportunidade de experimentar o poder de Deus em ação, transformando nossas vidas e multiplicando o que temos para abençoar os outros. Este milagre é um convite a caminhar nos caminhos que Deus tem marcado para nós, sabendo que, ao vivermos de acordo com sua vontade, não apenas encontramos paz e prosperidade, mas também nos tornamos instrumentos de sua graça e generosidade para o mundo. Assim como Jesus multiplicou o pouco que a multidão tinha, quando seguimos sua orientação, Deus multiplica nossas forças, nossos recursos e nossas bênçãos, tornando-nos participantes de sua obra de amor e misericórdia. Coração de Jesus, eu confio em vós. Coração de Jesus, ardente de amor por nós, inflamai os nossos corações com o vosso amor. Senhor, acendei em mim o desejo de vos receber frequentemente na Eucaristia, para que eu seja transformado em vosso amor e minha vida seja um testemunho de vossa graça. Coração de Jesus, convertei os pobres pecadores. Coração de Jesus, ardente de amor por nós, inflamai os nossos corações com o vosso amor. Coração de Jesus, que eu vos ame e vos faça amar. Divino coração de Jesus, convertei os pecadores, salvai os moribundos, libertai as almas santas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Jesus, tende piedade de nós e de nossos irmãos e irmãs desviados. Doce coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame sempre mais e mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, deposito toda a minha confiança em vós, porque temo tudo da minha fraqueza, mas espero tudo da vossa bondade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, consolado em vossa agonia por um anjo, consolai-nos em nossa agonia. Sagrado coração de Jesus, eu creio no vosso amor por mim. Sagrado coração de Jesus, protegei nossas famílias. Sagrado coração de Jesus, sede conhecido, sede amado, sede imitado. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Sagrado coração de Jesus, eu me entrego a vós por Maria. Seja por toda parte amado o Sagrado Coração de Jesus. Tudo para vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Doce coração de Maria, preparai-lhes um caminho seguro. Doce coração de Maria, sede a salvação de minha alma. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos, vos pedimos, venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue,
que experimentemos sempre em nós os frutos da vossa redenção, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus Eucarístico. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, no céu, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti assim como estou. Peço-te perdão pelos meus pecados, arrependo-me deles por causa de Tua bondade. Perdoa-me. Em Teu nome, eu perdoo a todos que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Entrego-me completamente a Ti com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre, eu Te convido a entrar na minha vida. Aceito-Te como meu Senhor, Deus e Salvador. Este milagre nos recorda a importância de internalizar e viver a palavra de Deus, como somos ensinados em Deuteronômio. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Deuteronômio 6, 6, 7. Este mandamento nos chama a fazer da palavra de Deus o centro de nossa vida diária, a vivê-la e a compartilhá-la em todos os momentos. A obediência à palavra de Deus é o que nos guia para a bênção e nos permite experimentar sua ação em nossas vidas, como vemos neste milagre. No contexto deste milagre, Jesus, cercado por uma multidão necessitada, não ofereceu apenas ensinamentos, mas também cuidou das necessidades físicas do povo. Ao se aproximar da noite, seus discípulos perceberam que as pessoas estavam famintas e que não havia recursos suficientes para todos. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, disseram eles, mostrando sua preocupação com a escassez. Mas Jesus, plenamente confiante na providência de Deus, não viu limitação no que eles tinham. Ele tomou os poucos pães e peixes, abençoou-os e os partiu, demonstrando que quando vivemos de acordo com a palavra de Deus e agimos com fé, Ele multiplica o que temos. Milagrosamente, o que parecia insuficiente foi mais do que suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas, com sobras de 12 cestos cheios. Este milagre nos ensina que quando vivemos em obediência à palavra de Deus, tudo o que temos é multiplicado. Como diz em Deuteronômio, devemos gravar a palavra de Deus em nossos corações e carregá-la conosco em todos os momentos de nossas vidas. Ao fazermos isso, nos alinhamos com a vontade de Deus e podemos ver como Ele trabalha em nossas vidas de maneiras surpreendentes. Este milagre também nos lembra que viver de acordo com a palavra de Deus não é apenas ouvi-la, mas sim colocá-la em prática, compartilhá-la e vivê-la em todos os aspectos de nossas vidas. A obediência não se limita a uma ação específica, mas deve fazer parte de nossa rotina diária, como somos instruídos em Deuteronômio. Delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Jesus nos mostra que, quando vivemos de acordo com sua palavra e estamos dispostos a servir aos outros, Ele transforma o ordinário em algo extraordinário. Muitas vezes nos encontramos preocupados com nossas limitações, seja por nossos recursos materiais ou por nossa força, mas este milagre nos ensina que,
Quando confiamos em Deus e agimos de acordo com sua vontade, o que temos, por menor que seja, se torna uma abundância de bênçãos. Não se trata do que possuímos, mas de como confiamos em Deus e seguimos sua palavra, sabendo que Ele pode multiplicar o pouco e torná-lo grande. Assim como o povo de Israel foi chamado a viver a palavra de Deus de forma contínua e profunda, nós também somos chamados a integrar sua palavra em cada aspecto de nossas vidas. Quando seguimos este princípio, confiamos que Deus não apenas proverá para nossas necessidades, mas multiplicará nossas bênçãos para que possamos ser instrumentos de sua graça e generosidade. Este milagre é um convite a viver a palavra de Deus em todos os nossos dias, a falar dela e a colocá-la em prática em cada ação, sabendo que, ao fazermos isso, vemos como Deus transforma nossa vida, multiplicando nossas forças, nossas bênçãos e nosso impacto sobre o mundo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Para que estes 5 minutos com Jesus Eucarístico cheguem a mais irmãos e irmãs e toquem seus corações, convido você a dar um like, deixar um comentário, que pode ser uma oração de louvor, agradecimento ou uma petição. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações. Juntos, vamos orar nestes próximos 5 minutos com Jesus Eucarístico. Obrigado.